Rafael, qual dica de livro para poder aprender a analisar ações? Por que, Rafael, você não investe em renda fixa, em títulos públicos? Rafael, o que eu posso fazer quando as minhas ações caem de preço? Bom, se você quer aprender, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te ensinar. Fala pessoal, Rafael aqui do Viva no Comando em mais uma aula e hoje eu estou trazendo mais uma edição do nosso quadro Rafael Responde. Para você que não conhece, esse quadro é um quadro de perguntas e respostas que eu trago aí perguntas que vocês fazem aí nas mais diversas plataformas que o Viva no Comando está presente, como o Instagram, o Facebook, o YouTube, o nosso site também, tem gente que pergunta por lá. Eu trago essas perguntas e faço um compilado aqui através desse quadro para que mais pessoas conheçam essas dúvidas e principalmente conheçam a resolução delas, né, as respostas delas, porque eu acredito, e isso é verídico, né, de que muitas pessoas têm as mesmas dúvidas, mas não têm coragem de perguntar, ou às vezes nem sabe, né, que se isso tem resposta, e esse quadro foi criado para isso, para que eu possa responder mais pessoas em uma amplitude maior, né, não responder apenas aquela única pessoa que fez a pergunta, certo? Então hoje é a edição de número 14 do nosso quadro e eu trouxe, como de costume, 4 perguntas aí das que eu achei mais essenciais e mais objetivas aí para a gente fazer uma aula bem direta para vocês poderem aprender, certo? Então a gente já vai aí, sem mais delongas, para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é do Wesley Ferreira. Qual dica de livro para aprender a analisar ações? Eu já trouxe aqui no nosso quadro o Rafael Responde a dica de livro do Investidor Inteligente, né? Que é do Benjamin Graham, né? Tem um prefácio lá do Antônio Hermínio. Existe lá uma coisa mais histórica, né? Tratando das ações desde o início, falando do mercado de Bolsa de Valores dos Estados Unidos, principalmente, que é onde tudo se originou, né? Mas é uma leitura um pouco pesada, ele não traz muito sobre ensinar a analisar ações. O que eu recomendo mesmo, e eu respondi até essa pergunta lá no nosso Instagram, é o Sobreviva na Bolsa de Valores, do autor Baster. Eu li esse livro desde o início, quando eu comecei os investimentos, e ele foi assim o pontapé inicial para que eu conhecesse de fato qual é a forma correta de se analisar. Depois eu li outros, inclusive do próprio Baster, e aprendi bastante a respeito disso, mas o pontapé mesmo que me deu a diretriz em análise foi o Sobreviva na Bolsa de Valores, do autor Baster. Então estou deixando aqui a figurinha, né, porque eu li ele em PDF, eu não tenho um exemplar aqui para mostrar para vocês durante o vídeo, mas está aqui a capa dele para vocês poderem verificar aí, fazer a compra. Se eu não me engano, vende na Amazon, deve vender provavelmente no próprio site do Baster, certo? Então fica aí a indicação para todos vocês, tá bom? Então vamos agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta é do Jean Reis. O que fazer quando as minhas ações caem? Bom, muita gente pergunta isso, principalmente dessa volatilidade. O que fazer quando as ações caem? O que fazer quando as ações sobem? Depende. Se suas ações, as ações que você tem, são de empresas que têm um valor e não preço, ou seja, são empresas boas, grandes, produtivas, que você fez uma boa análise, se o preço dessas ações caiu, e são empresas de valor, empresas boas, você faz o quê? Compra mais, não tem por que vender. Porque os preços, como eu sempre explico aqui, eles variam ao sabor dos ventos. Se o Sol alinhar com a Lua, o preço cai ou sobe. Se algum presidente de algum país importante tuitar alguma coisa, as ações sobem ou descem, certo? E não só são ações, tá? Tudo varia, algumas coisas menos, outras mais, como eu sempre falo aqui. Diferença de ações que tem um painel dizendo a cada segundo quanto a ação daquela empresa está valendo, ou a cota daquele fundo imobiliário e assim por diante. Então, se são ações de boas empresas, você compra mais. Por quê? Porque a empresa não vai deixar de ser boa só porque o preço da ação dela caiu. Ela continua sendo a mesma empresa. A diferença é que agora você vai conseguir comprar mais ações
porque ela está com preço reduzido, caiu por algum motivo, certo? Mas você precisa analisar se aquela empresa está continuando boa, se não caiu por algum fato relacionado diretamente à empresa, certo? Mas em tese, nessa volatilidade, se as ações caíram de preço, você compra mais, certo? Se forem, como eu estou falando, sempre boas empresas. E eu vou trazer também, não foi a pergunta dele, mas o que eu faço se as ações sobem? Que isso é uma dúvida, né? Se caem eu compro, se sobem eu faço o quê? Compra, continua comprando, não faz diferença. Se a empresa é boa, você continua comprando, seja o preço mais baixo ou mais alto. A diferença é que quando cai, você consegue comprar um pouco mais de ações porque o preço está reduzido. Mas se ela está subindo, você continua comprando. O que você analisa não é preço de ação, você analisa o balanço, você analisa o valor daquela empresa, se ela realmente é boa, se ela dá lucro, se ela é produtiva, se ela tem uma boa governança, como eu sempre ensino aqui. O preço não interessa na hora da compra. O que interessa é se aquela empresa é boa ou ruim. Por quê? Você está se tornando sócio daquela empresa, certo? Então não importa. E eu sempre falo que coisas boas tendem a ser caras. Então, se o preço está subindo, é sinal que aquela empresa, teoricamente, né, um sinal aí bem pequeno, né, mas a gente sabe que a cotação das ações, elas acompanham o valor da empresa. Então, se a empresa está crescendo, a cotação vai crescer. Automaticamente, você vai estar comprando as ações sempre que elas estão subindo, certo? Se caírem por algum motivo, uma pandemia de coronavírus como a gente está vivendo, tudo cai. Então você consegue comprar mais através disso, né? Comprar mais ações de empresas boas pelo preço estar menor, certo? Então fica respondida aí a segunda pergunta. A terceira pergunta é da Rayane Lorenzi. Por que você não investe em renda fixa? Em títulos públicos ela colocou entre parênteses. Eu fiz essa pergunta lá no nosso Instagram, abri uma caixinha de perguntas, como eu sempre faço, todas as semanas, sempre que eu posso, né? E algumas pessoas fizeram algumas indicações e eu respondi que eu não invisto em renda fixa, apenas em renda variável. E essa pergunta veio posteriormente, eu respondi lá para a Rayane, mas eu quis trazer ela para cá para mostrar para vocês o porquê eu não invisto em renda fixa. Existem alguns outros motivos, mas o principal é porque para a independência financeira você investe sem prazo. O que significa isso? Se eu me torno sócio de uma empresa, eu vou ser sócio dela enquanto ela existir. Então, se ela existir 300 anos, como existem empresas nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou ser sócio dela por 300 anos. Essas ações vão passando para os meus filhos, para os meus netos e assim sucessivamente. Só vou deixar de ser sócio daquela empresa se ela ficar ruim ou quebrar, e aí a gente tem aqui os nossos controles de risco, que eu já trouxe aí, tem inúmeras aulas aqui no Comando falando sobre isso. Mas enfim, é um investimento sem prazo, certo? Você está se tornando sócio de cada vez mais empresas, comprando cada vez mais ativos, e isso é perpétuo, porque a gente vive do lucro desse patrimônio, do lucro desses ativos, né? No exemplo aí de ações, você vive dos dividendos que aquelas empresas vão pagar para você, que nada mais são do que lucros referentes ao seu percentual de sociedade naquela empresa. Na renda fixa, em especial, acho que vai ficar mais fácil para explicar, no título público, todos os títulos têm data de validade, eles têm vencimento. Então, se você investe hoje e depois, daqui a 20 anos, esse título vai vencer, quando ele vencer, você vai receber todo aquele dinheiro de volta, descontado imposto de renda, que se você esperar até o vencimento, se eu não me engano, esse imposto de renda é de 15% sobre o lucro total, certo? Sobre a valorização total. E o que isso impacta? Que você está perdendo 15% de tudo aquilo que foi construído. E isso é muita coisa. Se você fizer as contas aí em anos, você vai ver que vai dar muito tempo. Daqueles 20 anos de investimento, X anos, né, que são 15%, correspondente a 15%, foi entregado direto para o governo. Por quê? Porque o título venceu. Quando você investe em ativos que não têm um prazo final, você não vende e automaticamente você não paga imposto, certo? Então, por esse motivo, eu não invisto em renda fixa. Primeiro, porque eles não pagam
renda, né? Eles não têm renda. Por exemplo, eles têm valorização de capital, que seria a rentabilidade, mas eles não te dão renda. Um exemplo das ações, por exemplo. As ações elas valorizam, porque as empresas estão crescendo, e também te dão renda, que são dividendos, ou seja, são partes do lucro, como eu expliquei aqui para vocês, referentes aí ao meu percentual de sociedade naquela empresa. Então eu vivo a independência financeira, você vive da renda desse patrimônio. Os investimentos em renda fixa não trazem renda, eles só valorizam o seu patrimônio. Então não faz sentido tê-los. A gente tem, e eu ensino até no curso Vivendo de Renda, para você ter títulos públicos com uma proteção do seu capital. Por quê? Se acontecer alguma crise, alguma coisa, os seus investimentos os seus ativos vão variar bastante o valor. Mas se você tem títulos públicos na composição do seu patrimônio, você consegue dar uma segurada nessa volatilidade, não cai tanto e você não se assusta. Isso é uma proteção para o seu capital, certo? Mas não significa que você vai conseguir viver através da renda fixa, viver de forma independente financeiramente através da renda fixa, que você não vai. E esse é um dos motivos, né, que é o segundo, mas o primeiro, frisando, é por ter prazo determinado. E tudo que tem prazo determinado tem resgate de valor e automaticamente pagamento de imposto, certo? Então por isso eu não invisto em renda fixa. E agora a nossa quarta e última pergunta. A pergunta da Bruna Oliveira. Não vejo sentido em conquistar a independência financeira para ficar sem trabalhar. Eu amo o que eu faço. Muitas pessoas confundem de fato, e eu sempre faço vídeos aqui, falo lá nos stories no Instagram e no Facebook, a diferença entre ser rico e a diferença entre ser independente financeiramente. Se tornar independente financeiramente, você te dá a liberdade de escolher. Se você ama o que você faz, você continua fazendo. A diferença é que agora você não precisa mais depender daquilo para viver, certo? Suponhamos aí que você seja uma confeiteira. Você tem ali a sua casa de fazer bolos e doces e tal, e você ama aquilo. Você faz com amor, adora o que faz, mas depende da venda para poder viver. Se você não vender, você quebra, certo? Agora, se você se tornar independente financeiramente, você tem a sua vida toda coberta pela renda do seu patrimônio. E você pode continuar fazendo ali as coisas que você gosta. Mas a diferença é que agora você não depende mais do lucro delas para viver. Então você tem a liberdade de escolher continuar fazendo, né? Começar a fazer o que você ama fazer, que existe isso, isso é mais comum. Às vezes a pessoa trabalha uma coisa que até gosta, mas não é o sonho dela. Quando ela se torna independente financeiramente, ou seja, ela não precisa mais daquela remuneração, ela para e vai fazer aquilo que ela sempre sonhou. Por quê? Porque ela não depende mais de remuneração, a vida dela já está autossustentável. Certo? Ou existem também pessoas aí totalmente agnósticas, não sei nem se esse seria o termo, que param de vez de trabalhar e vão rodar o mundo viajando e fazendo as suas coisas, aí, as suas peripécias. Então, não significa que você vai ter que parar de trabalhar se você ama o que você faz. Significa que a independência financeira te dá a liberdade de escolher, certo? Você fazer ou não fazer, tá bom? Então essa é a diferença. Então vale a pena sim se tornar independente financeiramente, tá bom? Então é isso, pessoal, finalizado aqui mais uma edição do nosso quadro Rafael Responde. Espero que vocês tenham todos gostado das respostas. Se ficou alguma dúvida ou se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, escreve aqui nos comentários. Não deixa também de compartilhar, de seguir, porque isso ajuda bastante a gente e a gente consegue produzir cada vez conteúdos melhores aí para vocês, tá bom? Sempre trago aqui o lembrete para vocês não se esquecerem de nos acompanhar nas outras redes que a gente está presente aí, redes sociais e no nosso site, né? Nós estamos presentes no YouTube, no Facebook e no Instagram, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado e a gente se vê na próxima aula.